Você sabia que o filme é essencialmente a história de uma lenda japonesa dos anos 1600? Uma história que teve diferentes versões ao longo do tempo e que levou múltiplos investigadores paranormais no Japão a investigarem minuciosamente o caso. Aqui estão duas versões da lenda de Okiko. Em 1655, uma criada de uma das famílias mais proeminentes do Japão havia se apaixonado por seu amo e senhor, o samurai Tesanei Oyama. Um dia Okiko descobriu uma conspiração por parte dos criados para acabar com a vida de seu cruel mestre. Com medo de perder seu amor, Okiko avisou a Tesan, através do qual conseguiu salvar sua vida. Como vingança por arruinar seu plano, os criados quebraram um dos 10 pratos da louça sagrada da família. Eles culparam a serviçal, alegando que ela quebrou enquanto lavava. Antes de tal situação, Aoyama ficou tão furioso que matou Okuki cego de raiva. Vamos lembrar que o samurai era um homem cruel e impiedoso, extremamente volátil. Após o fatídico assassinato, ele enviou seus servos para jogar o cadáver de Okiko no poço de água do castelo de Imeji. Dias depois disse que o espírito de Okiko saiu do poço e caminhou até o castelo, vagando pelo destino fatal que havia sofrido. Quando chegou à cozinha, ela começou a jogar a louça contando-os e, antes de chegar a 10, ela explodia em gritos de arrepiar o coração. A situação tornou-se tão sombria e insuportável que os membros da família Aoyama, incluindo Tesan, cometeram seppuku, ritual japonês de suicídio, consumando assim a vingança de Okiko. De acordo com a história, às vezes o fantasma de Okiko pode ser visto saindo do poço e andando em volta da mansão esquecida à noite. A outra versão diz que Tesan estava loucamente apaixonado por Okiko, mesmo sendo casado. Ele a pediu em casamento, e prometeu deixar sua esposa por ela. A criada recusou, pois disse que não tinha sentimentos pelo homem e não estava disposta a ser sua esposa ou sua amante. A recusa de Okiko levou o samurai a perder sua sanidade, e em um ato de vingança ele montou uma armadilha para ela. Ele escondeu um dos 10 pratos da louça sagrada da família, então quando não foi encontrado, a serva foi culpada e foi apontada por todos os habitantes do castelo como uma ladra. Entretanto, Tesan ofereceu uma saída para Okuki. Se ela aceitasse casar-se com ele, ele a libertaria de toda a culpa e também lhe daria uma vida cheia de riquezas e luxos que ela nunca imaginou. Se ela recusasse, seria executada. Okuki era uma jovem mulher que não se via casada com alguém que não amava. Nesta situação ela decidiu terminar sua vida atirando-se no poço do castelo, terminando assim sua vida. Após a morte de Okuki, ela foi vista voltando como um fantasma de aspecto triste, cabelo escuro e comprido, vestido com um yurei, vestido funerário branco, um vestido usado por mulheres no Japão que morreram em circunstâncias trágicas. O espírito saiu do poço para rastejar até o quarto de Tesan para atormentá-lo durante a noite. Assim como a outra versão, ela contaria os pratos jogando-os na parede, gritando de raiva pelo que lhe havia sido feito, e depois simplesmente desapareceria. O poço da Okiko ainda pode ser encontrado fora do castelo, e é coberto por barras de ferro batizados para manter o espírito da Okiko dentro do poço. Dirigido por Wes Craven, tem como vilão Fred Krueger, um assassino que persegue matando suas vítimas dentro de seus sonhos. Seu criador revelou que ele era inspirado por uma história verdadeira e perturbadora. Craven concebeu este filme depois de ler uma série de artigos de jornal no Los Angeles Times, que contava a história de um grupo de imigrantes asiáticos que começaram a ter pesadelos horríveis que os levaram a recusar-se a dormir. E quando finalmente voltaram a adormecer, morreram inexplicavelmente. Eles foram diagnosticados como síndrome da morte súbita inesperada. As histórias lidas por Craven abordavam o caso de cerca de uma centena de indivíduos asiáticos, principalmente homens jovens e saudáveis, que morreram em seus sonhos e cujas autópsias não revelaram anormalidades em seus corpos. Eles eram um grupo de imigrantes conhecidos como Mau Miau, que chegaram aos Estados Unidos fugindo principalmente do Laos, onde foram perseguidos até a morte. Quando o Vietnã atacou o Laos, um dos principais pontos de residência dos Mau ele os chamou de inimigos prioritários, e começou a matá-los. Isso foi em resposta ao fato de que muitos jovens étnicos já haviam lutado anteriormente em nome dos Estados Unidos, seu principal adversário. De acordo com Gizmodo, o primeiro caso conhecido ocorreu em 1977 no condado de Orange. Lá, Liu, um homem trabalhador e em forma física, morreu inexplicavelmente. Foi o começo de uma dúzia de mortes da mesma natureza. Em 5 anos, mais de 20 jovens imigrantes saudáveis tinham morrido de forma semelhante. Segundo testemunhas, antes de morrerem, estas pessoas gemiam e pareciam desesperadas no meio dos seus sonhos. Esta situação começou a alarmar os membros da etnia, que viram quantos deles morreram de uma forma tão estranha.
Mais tarde, surgiram outros casos na Ásia não relacionados com os Moi envolvendo japoneses, filipinos e singapurianos. De fato, pesquisadores afirmaram que 500 japoneses morreram em anos anteriores de causas semelhantes, repetindo o mesmo padrão: jovens saudáveis, menores de 35 anos, morrendo durante o sono. Também foi determinado que 43 em cada 100 mil homens filipinos provavelmente morreriam desta maneira. Embora ainda não seja inteiramente claro por que o povo Mo teve tantas vítimas deste problema. Acredita-se que o factor hereditário acrescentado ao sofrimento passado da tribo e o subsequente choque cultural que tiveram de experimentar quando chegaram aos Estados Unidos desencadeou um estresse severo que os levou a apresentar estas arritmias fatais. Ele dizia na época: eu queria fazer algo que estivesse ligado às profundezas do nosso subconsciente. Eu tinha uma história anterior na academia, tinha estudado psicologia na Universidade de Johns Hopkins, então havia certas coisas que eu sabia. Então o cineasta pegou elementos da psicologia freudiana e junguiana e os misturou com o que leu no jornal, resultando em um monstruoso. No início do século XX na Florida, Robert Eugene Otto recebeu um boneco feito à mão por um escravo, que praticava feitiçaria. Não se tratava apenas de um brinquedo, mas de um boneco com vida própria, a que Robert decidiu chamar o mesmo que ele. Com a chegada de Robert, fenômenos paranormais começaram a acontecer na casa, as coisas voavam e batiam contra a parede. Robert Eugene disse que era o boneco, que era o seu melhor amigo. Quando Eugene cresceu, tornou-se um pintor conhecido, pintou sempre os quadros sozinho com Robert. Eugene sempre atribuiu o seu talento a Robert. Quando Eugene casou, Robert foi enviado para o sótão por um curto período de tempo, pois Eugene defendia que ele fosse transferido para o quarto de hóspedes, onde as pessoas afirmavam que Robert ia sempre à janela para observar as crianças quando saíam para a escola. Muitos dos trabalhadores desistiram porque não suportavam ouvir o seu riso sinistro quando era criança. Depois da morte de Eugene, Robert passou para as mãos dos novos proprietários da casa, que tinham uma filha de 10 anos, que afirmava que Robert tentou matá-la e trancou a porta para que os seus pais não a pudessem ajudar. Robert vive agora num museu em Key West, Florida. Quem quiser uma fotografia com ele tem de pedir a sua permissão, caso contrário as consequências podem ser graves. Edward Theodore Ginn foi um agricultor que passou 41 anos reprimido pelo fanatismo religioso da sua mãe. Até ela falecer, ele podia realmente viver a vida que queria, uma vida distorcida cheia de crueldade, perversidade e loucura. Embora se pense que ele tenha matado mais de 2 pessoas, Edward só provou ter assassinado Mary Hogan, a mulher por quem estava apaixonado, e Berenice Ayrton, cujo corpo foi encontrado pendurado pelos seus tornozelos, decapitado e cortado pelo seu tronco. Mas outro dos pecados brutais de Eduardo foi a profanação de cadáveres, quando ele abriu as sepulturas das mulheres recentemente falecidas, roubou-as e depois retirou-lhes as peles e criou-lhes móveis e roupas. A polícia encontrou cabeças humanas, lâmpadas e assentos feitos de pele humana, pratos feitos de caveiras, um coração num pote, um cinzeiro, um colete feito das partes privadas da mulher, calças de couro, um tronco com seios e máscaras faciais humanas. O carniceiro, como foi nomeado, passou o resto dos seus dias numa instituição psiquiátrica. Tudo começou quando Deirdre recebeu um presente da sua mãe pelo seu aniversário, uma boneca de trapos Regadian com fios vermelhos como cabelo e um nariz triangular vermelho. Deirdre era enfermeira e vivia num apartamento com Lara, que tinha a mesma profissão. As garotas nunca imaginaram que esta inocente boneca estivesse a esconder um segredo obscuro, que em breve iriam descobrir. O pesadelo começou com pequenas manifestações. Sempre que as raparigas chegavam à sua casa, encontravam Regadian numa posição diferente de como a deixavam. Ela gostava geralmente de cruzar as pernas, depois começou a mover-se de um lugar para outro. Estava sempre na cama de Deirdre, mas aparecia noutros lugares da casa, como numa cadeira, num sofá ou em qualquer canto. Também deixou mensagens escritas num pergaminho. As mensagens diziam: ajudem-nos e ajudem a Cal. Cal era uma amiga das garotas. Depois destas manifestações paranormais, as enfermeiras decidiram chamar um médium, que conseguiu contactar o espírito, que se auto-intitulou Annabelle Higgins, uma menina de 7 anos que morreu na propriedade antes da construção dos apartamentos. Antes de ser um campo onde Annabelle estava muito feliz, Annabelle fez-lhes saber que tudo o que queria era ser amada, e perguntou-lhes se podia ficar com eles e passar pela boneca. As enfermeiras aceitaram, por causa da sua profissão. Um dos seus danos foi a compaixão perante a dor dos outros. Annabelle deixou-lhes uma bota de chocolate como presente de agradecimento na época do Natal. Ficaram requentados por poderem tomar conta do espírito da menina.
Cal visitava frequentemente o apartamento, nunca pensou que Annabella fosse bonita, mas sim que havia como uma boneca voodoo. Ela fazia-o ter pesadelos constantemente. Uma vez lá estava Lara e ele sozinhos, quando de repente ouviram um barulho como se alguém tivesse invadido o quarto de Deirdre por volta das 11 horas da noite. Cal esperou até que o barulho fosse silencioso para abrir a porta do quarto e acender a luz, quando viu claramente que não havia nada de estranho. Até que viu Annabelle deitada num canto, foi em direção a Annabelle e quando estava prestes a tocá-la, sentiu que alguém estava atrás dele, virou-se e não havia ninguém, mas algo de natureza invisível cortou-lhe o peito. Toda a sua camisa estava cheia de sangue. Quando atirou, repararam que a sua ferida tinha uma marca de garra. As enfermeiras contactaram um padre da sua igreja que, devido à sua falta de conhecimentos em demonologia, decidiu falar com os Warrens, que excluíram a possibilidade de as raparigas saírem do apartamento. Uma vez que não era assim tão fácil livrar-se de Annabella, ou melhor, da entidade maléfica, porque realmente o espírito de Annabella Higgins nunca chegou à boneca, mas foi uma entidade que nunca foi humana, um espírito malévolo que usou o nome de Annabella como máscara. Uma entidade escura que moveu Annabella como uma marionete para simular que ela estava possuída. É verdade, era um demônio. E embora um exorcismo no apartamento fosse suficiente para libertar as mulheres daquele demônio, a boneca nunca foi realmente libertada por completo porque o demônio a ela ligado. No regresso, os Warrens levaram Annabelle para a segurança das enfermeiras, no caminho em que ficaram sem travões e estavam à beira de um acidente fatal. A água benta ajudou a acalmar a raiva concentrada na boneca. Edward colocou Annabelle numa cadeira de balanço no seu escritório. Annabelle levitou durante as noites. Lorraine diz que um gato ficou preso ao seu pulso e carregava constantemente objetos dos Warrens para ela. Um padre amigo dos Warrens foi visitar Annabelle e embora os Warrens a tenham avisado que ela poderia ser perigosa, quando os religiosos a viram, agarrou-a de uma forma rude e disse: "És uma boneca de trapos, Annabelle. Não pudes fazer mal a ninguém" e atirou-a contra a parede. O amanhecer já tinha chegado e o pai estava a regressar ao seu destino, estava a mover-se numa estrada solitária, estava um pouco nervoso devido à altercação com Annabelle e aos avisos da Warren. Quando de repente quando viu o espelho os seus olhos colidiram com os de Annabelle. De facto Annabelle estava lá para provocar um terrível acidente ao pai. Perdeu o controle do carro e virou-se, mas felizmente conseguiu sobreviver. Outro dos casos em que Annabelle fez o seu, é o de um rapaz que foi visitar o museu da Warren. A namorada afirmou que ele fez piadas sobre a Rega Jan, lamentavelmente que deu um destino trágico ao jovem. Ao ir de regresso do museu, teve um acidente fatal de moto ao lado da namorada. Ela ficou viva mas ele não conseguiu sobreviver. Hoje Annabelle está trancada numa caixa de vidro no Museu Warren do Oculto e todas as semanas um padre vai abençoá-la. Querem conhecer meus poderes? Saber quem eu sou? Ver o que eu faço? Tá, eu mostro. Oi, velho amigo.